mais uma prova de que a evangélica não é a igreja de Deus. Eles não são o povo de Deus. E eu não estou aqui para criticar. A única coisa que eu quero é acabar com o engano. Muitas vezes as pessoas dizem assim: você quer tirar as pessoas da igreja. Não, meu querido, a igreja sou eu e você. Ninguém tira ninguém de igreja. O que eu quero é acabar com o engano e a manipulação da religiosidade. E hoje eu vou dar só mais uma prova de que a evangélica não é a igreja de Deus, não é o povo de Deus e não é o povo da palavra de Deus. Então vamos lá. Para o evangélico, a palavra de Deus é a Bíblia. Mas quantas Bíblias existem? Eu estou falando a Bíblia verdadeira. Quantas Bíblias verdadeiras existem? E você já vai entender. E quantos deuses existem? Agora, dizem, nós somos os evangélicos, somos o povo de Deus, a igreja verdadeira de Deus. Raciocine, reflita comigo. Por exemplo, várias doutrinas que são ensinadas numa igreja evangélica, na outra é ensinada completamente diferente. Por exemplo, algumas igrejas podem se batizar crianças, na outra de jeito nenhum. Em outras denominações não pode nem mencionar o batismo de criança. Para algumas, o batismo no Espírito Santo acontece na hora que a pessoa aceitou a Jesus. Para outros, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que se deve buscar depois que se aceitou a Jesus. E muitas pessoas vão continuar frequentando a igreja e vão passar pela vida inteira sem ser batizados, ok? E tantas outras doutrinas. Para umas, a ceia tem que ser uma vez por ano, para outras 4 vezes por ano. A grande maioria, uma vez por mês, e algumas delas, uma vez por semana. E tantas outras doutrinas, aqui pode, lá não pode. Para algumas, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, outras vai ser arrebatada durante a grande tribulação, outras, a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Agora, o interessante é que cada um defende as suas doutrinas e diz que é tirada da Bíblia. A minha é certa, a doutrina é tirada. Eu falaria aqui centenas, milhares de doutrinas que são diferentes. Para uma, a pessoa pode fazer tatuagem, o homem pode usar brinco. Para outras, é um sacrilégio. Todos vão trazer provas bíblicas para você. Quantas palavras de Deus verdadeira existe? Ok? E eu ficaria aqui, como eu te disse, o dia inteiro falando de doutrinas e ensinamentos que são contrários, antagônicos, que brigam umas com as outras, entende? Mas é um povo só, é uma igreja só, é uma Bíblia só. Agora, quantos deuses existem? Eu vou explicar para você. Você quer ver uma coisa? A pessoa é batizada numa denominação. A grande maioria das denominações, quando essa pessoa vai para uma outra, ela tem que ser batizada de novo. Mas ela foi batizada na igreja, que é a casa de Deus, no meio de um povo, que é o povo de Deus, que o batismo é um ato público, por um pastor que é evangélico, um ministro do reino de Deus. Como que na outra denominação, que também é a casa de Deus, que aquele povo também é povo de Deus, e que aquele líder, aquele pastor é um ministro do reino de Deus, por que que Deus aceita o batismo de uma e não aceita da outra? Ok? Quando chega na outra denominação, ele tem que batizar de novo. Eu conheço pessoas que já se batizaram 4, 5, 6 vezes, porque uma denominação não aceita o mesmo Deus, o mesmo povo, o povo evangélico. Então o pastor de uma denominação encontra a paz do Senhor, meu irmão, amém, nós vamos morar no céu, mas um não aceita os ensinamentos, as práticas, as doutrinas do outro, e o daqui diz que está certo, e o de cá está errado. Agora o daqui diz que é esse que está certo e o de cá está errado. Quantos céus existem? Ok? Quantos deuses existem? Outra coisa, a consagração de obreiros. O sujeito é consagrado a pastor, dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, por um pastor que é ministro de Deus. Mas se ele for para outra denominação,
a consagração dele não é aceita. Não foi o mesmo Deus, dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, por um pastor abençoado e ungido por Deus. Por que Deus aceita a consagração aqui na minha igreja e não aceita a consagração que ele recebeu na igreja do outro? Entende? Tanta divisão, e não foi eu quem disse. Jesus diz que uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida vai ficar deserta. Então, e tudo isso que eles fazem é baseado nos ensinamentos de Deus, é baseado na palavra de Deus. O Deus é o mesmo, a palavra é o mesmo. Por que tantos ensinamentos diferentes? Por que tantas crenças, tantas doutrinas diferentes? Eu, hein?